Então, beleza, gente, vamos. Eu iniciei a gravação aqui. Eu vou falar um pouquinho antes sobre o PI. Para quem não chegou, depois pode pegar a gravação e dar uma olhadinha, tá? Eu conversei já com a Anne aqui, pessoal. E para quem não tiver ainda equipe, depois à tarde a gente já monta um WhatsApp e vai se organizando para, pelo menos, para quem não tem equipe e quer fazer um trabalho em equipe, alguma coisa, ou entrar em alguma equipe, a gente já se acerta para vocês poderem começar. Não que seja um empecilho, tá? Se alguém quiser começar mesmo sozinho, não tem problema nenhum, tá? Para quem não começou ainda, ou começou, que nem no caso do Nicolas, aí parte prática, tá? Gente, é bem simples, tá? Entendendo a ideia do projeto, o restante é bem simples. Ele é meio chato de entender, mas a grosso modo a gente precisa de um prato principal e uma sobremesa que levem café. Ponto. Tá? E aí esses pratos, vocês têm que ter ligação com a região que vocês vão escolher o café, né? A região que produz esse café. Acabou. Então, assim, vou dar um exemplo aqui do Nicolas, tá? Que ele falou que já está mais adiantado. Por exemplo, ele falou do Rio Grande do Sul. Então, Rio Grande do Sul, o que, que tem de típico no Rio Grande do Sul? O que, que é muito típico? Carne bovina. Então, tem muita carne bovina. Ele escolheu uma carne bovina para fazer. Tem pratos típicos que eu posso pegar? Tem. Ele poderia pegar da região que ele vai escolher o café, um prato típico, e refazer, ou fazer igual, ou fazer uma releitura, não tem problema. Quais são os insumos que essa região produz, além de café? Ah, a região ali, não precisa ser essa região de, né? Pode pegar um círculo maior, ou o estado em si. Ah, o estado produz uma quantidade sempre foi muito tradicional em carne bovina, carne, então não tem problema. Então, utiliza esse tipo de coisa. Ah, a minha região ela é tradicional em carne suína, então eu vou fazer um prato com base em carne suína. Não tem problema também, tá? Então, essa é a ideia. Então, assim, só para vocês terem ideia. Então, eles desenvolveram um prato com carne bovina que vai o café no molho final lá. Estou falando bem a grosso modo, pode estar falando besteira, mas mais ou menos isso daí. Agora, a parte de pesquisa, né? Vai faltar a sobremesa, que pode ou não estar inserida nessa região, né? Ele pode pegar alguma questão de doce tradicional gaúcho, alguma coisa assim, e tentar incluir alguma coisa para ficar mais próximo na região que ele está lá. E agora é só fazer a pesquisa em si, tá? Se vocês conseguirem uma fazenda de café que tenha um site, tenha uma mais fácil ainda, porque ali eles têm toda a história de como que, né, começou essa produção, há quanto tempo tem, às vezes tem a altitude da fazenda, tem os dados dos grãos, como é que é, os dados do histórico de colheita. Então, às vezes, dentro do próprio site você já tem essa informação. Né? Se não tiver, não tem problema nenhum. É só ir atrás do tipo de grão que vocês vão escolher, da região e buscar um pouco de histórico, né? Aonde que fica essa região, como que foi a formação dessa região. Ah, um exemplo aqui, né? Ah, eu peguei uma região ali que foi formada por tropeiros, né? Fazia parte dos caminhos tropeiros, tal. Então, no meio dessa fazenda, os tropeiros passavam e ali acabou desenvolvendo uma região é, mais agrícola depois, tal, alguma coisa assim, e hoje produz café. Então aí vocês vão passar isso daí, o histórico dessa região, como que que mais que a gente tem? Vocês podem buscar a questão dos imigrantes, tem imigrantes na região, de que país que são, de que região que são, da onde vieram, por que vieram, é, a parte de alimentação, o que é típico na região ou no estado, né? Ah, no estado é típico carne bovina, suína, os pratos típicos do estado são esse, aquele. Tem festa, tem a festa do Divino, tem a festa não sei do que é super típico, tem, né? Ah, eu peguei Santa Catarina, pô, o estado inteiro é cheio de festa. Então, assim, é só fazer um histórico dessa parte aí, né? E aí o trabalho de vocês está mais ou menos bem embasado, né? Já tem uma boa ideia aí, né? A gente já consegue localizar a região, o que tem na região, como que foi formada essa região, que tipo de imigrante, se era português, alemão, né? Polonês, italiano, japonês. Então, a gente tem essa noção, né? E consegue depois perceber a influência que eles tiveram, né? Às vezes através dos ingredientes típicos da região,
a gente consegue ter essa ideia de como que essa região se desenvolveu, seja na região que for, né? Eu dei o exemplo do Sul, mas eu vou pegar Minas, então como que é Minas, né? Qual que é o café, o nome do café, o tipo do café, fala sobre ele, que altura que ele é melhor aproveitar do seu, né, o plantio, né? Qual que é a melhor altitude para ser plantado, características do café, como que é esse café, ah, dar um embasamento nessa parte de café, deve falar da região, como que é a região, os imigrantes também lá da região, é Minas, aqui tem, nessa região tinha muito italiano, japonês, não sei o quê, papapá. Então vocês vão fazer esse embasamento, tá? Não é nada muito complicado, gente. A única coisa que eu peço, que é o único ponto chato, não dá para copiar e colar, né? Não adianta pegar da internet, bater ali, trocar uma palavrinha ou outra. Então, assim, pega o conteúdo, já copia o site que vocês tiraram, a informação, bota lá no final, depois vocês organizam o material. Mas pelo menos você tem aquela informação, a referência de onde foi tirado isso. Primeiro ponto. Então, abriu, gostou da informação, pega o site, copia, cola lá no final, e aí depois você pega essa informação, dá uma lida e aí escreve com as suas palavras, tá? Ou se quiser copiar para não perder, copia, cola no material. Daí você vai lendo devagarinho e vai transportando isso para dentro do material, tá? Evitem copiar e colar. É a única coisa que pode, é, vamos ver assim, detonar a nota de vocês, que seria plágio, né? A gente não pode nem finalizar esse trabalho. Mas é bem tranquilo, gente. É um trabalhinho bem tranquilo, tá? Qualquer dúvida, perguntem. Se eu fosse vocês, já faria aí em uma semana, em 2, vocês conseguem talvez finalizar o trabalho. A parte mais chata, às vezes, é teste de comida, para ver se vai dar certo só, né? A princípio, não vai precisar apresentar esses pratos, é só a apresentação do trabalho em si, né? Então, é bem mais tranquilo, né? Se tivesse presencial, a gente faria, às vezes, a apresentação dos pratos, mas essa parte é bem mais tranquila. Se vocês conseguirem fazer os pratos, foto para pôr no trabalho, também é legal, ajuda a gente a ter noção do que vocês escolheram. Essa escolha do prato pode ser um prato inventado, pode ser um prato típico, pode ser uma releitura desse prato típico, a sobremesa também indo nessa mesma linha. Vocês podem criar um menu, gente. Vou criar um menu degustação. Estou inspirado, vi que na região é riquíssima em nisso, tal. Vou fazer 2 entradas, 2 pratos principais e 2 sobremesas. Beleza, tranquilo. É a ideia do que eu tenho ideia de trabalhar. Então, assim, tentem se adequar dentro da pegada que vocês gostam. Eu acho que facilita um pouco. Eu gosto de comida mais contemporânea, pesquiso isso, eu vou para essa linha. Eu sou mais uma comida mais simples, mais rural, aquela coisa de casa, vai para essa linha. Então, assim, tentem se localizar na linha de trabalho que vocês gostam. Facilita um pouco, tá? Então, isso vai ajudar bastante, tá? Eu, por mim, se fosse, eu ia na minha linha, essa linha de comida conforto, comida tipo de avó, comida de fazenda, que é onde eu gosto de pesquisar, o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de servir para as pessoas. Então, eu iria para essa linha de comida, né? Mas, mesmo que fosse criar ali um cardápio, alguma coisa, não tem problema, mas eu ia partir para essa linha que é onde eu me sinto mais confortável, que eu gosto de trabalhar, tá? Que é exatamente essa questão de comida brasileira, essa coisa assim mais raiz, tá? Pessoal, hoje a gente tem um preparo que é bem simples, mas por ser simples, às vezes a gente acaba, algumas pessoas erram, né? Fazem algumas coisinhas meio erradas. A gente tinha um arroz de puta rica, que eu acabei nem passando. É um arroz normal, tradicional, tipo aquele arroz de geladeira que você abre e vê tudo que tem e manda ver. Vai lembrar o arroz do Rio Grande do Sul, que é arroz de China pobre, mas esse você tem, né, um pouquinho mais de coisa. Tem frango, tem ervilha, tal. É como se fosse um carreteiro, um banho de dois. Pode cozinhar com arroz tudo junto, fazer um fundo como a gente fez com a galinhada, ou você pode fazer também com arroz separado e ir fritando os ingredientes e fritar o arroz junto no final. Qualquer um dos dois vão estar certos e vai dar um resultado gostoso, tá? Eu acabei deixando ele de fora.
Pessoal, do refogado aqui é um refogado, né? Não tem o que a gente mexer muito aqui nesse frango. A gente pode até fazer como um guisado, assim, mas eu acho que o frango no guisado ele acaba não dando muito certo, vai torrar muito, mas também dá para fazer nesse processo de guisado, tá? Alguém pode dar uma ideia aí de quais os cuidados, o que que eu não posso fazer, o que que eu tenho que fazer, alguma regrinha simples, básica desse franguinho com pequi? Que é como se fosse qualquer franguinho refogado, seja ele refogado só o franguinho, seja ele refogado com quiabo, com pequi, com legumes, se você quiser pôr no final, é o mesmo processo, tá? Mas a gente só precisa cuidar de alguns pontinhos assim para que ele ganhe sabor, para que ele tenha toda essa parte no final lá. Alguém consegue dar uma mão aí? O que é importante, ou o que não pode fazer, o que tem que cuidar, a quantidade de líquido? Vocês conseguem dar um palpite? Fazer um bom fundinho ali Boa, um bom fundo. e usar a água fria, né, que você tinha comentado. Aqui, nesse caso, assim, de deglaciar a panela, no caso do fundo, Nicolas, água fria ou água quente não vai alterar, tá? A gente usa a água fria para fazer o caldo em si. Ah, Então, tá. se você tiver um caldo, melhor ainda. Em vez de agregar água, você agrega caldo, né? Mas a água fria também, a vantagem é que se jogar água fria, ela vai deglaciar o fundo da panela inteiro nesse choque térmico, né? Mas perfeito, faz o fundo, frita bem e aí entra, aos poucos vai entrando com essa aguinha para dar uma deglaciadinha. Então, assim, às vezes a gente dá uma primeira fritada e já entra com uma cebola, alho e tal e deixa refogar. Se você for fritando, joga um pouquinho de água, ele vai descolar, vai soltar a água, a cor do frango. E aí o que acontece? Ele começa a criar um caldo onde ele vai dar cor nesse caldo. Então, se você refogar só um pouquinho, o caldo vai ficar bem clarinho. Se você quiser um caldinho mais escuro, mais saboroso, você vai fritando, fritando e vai jogando uma aguinha. Vai fritando e vai jogando uma aguinha. Então, isso vai fazendo com que ele vai soltando essa cor do fundo e a cor do frango também, conforme ele entra em contato com o fundo e o líquido, e vai liberando essa cor que impregnou no frango para dentro do caldo. Então, vai te dar uma coloração de caldo mais forte, mais amarelada, e vai te dar um sabor muito mais intenso. Se você jogar muita água e deixar ele para cozinhar, vai virar uma sopa, uma canja, tá? Não vai ficar muito legal. Por mais que tenha muito tempero, fique bacana, não vai dar aquela pegada de frango de panela que a gente precisa, tá? O pessoal do interior fala muito, gente, de uma técnica que não tem em livro, que chama de pinga e frita, tá? Eles usam mais com porco, mas você pode fazer com frango também. Então você tá ali refogando, ali fritando aquela carne, você vai lá e pinga água, tá? O pingar é pegar um copinho e ir jogando ali um pouquinho. Aí você vai soltando aquela cor do porco, do fundo, e ele começa a fritar de volta, você vai lá e pinga de volta. Então você pinga, depois frita, pinga, depois frita. Então ele chama de pinga e frita. Isso faz com que ele vai fritando, vai dando cor, ele vai amaciando, já cozinhando, né? E vai dando sabor no fundo. Se você fizer esse processo uma vez só, não vai te agregar o sabor que você está imaginando no final. Nossa, tá aquele pegado. Não, não vai dar. Então, a gente precisa dessa paciência. Então, às vezes é um processo de paciência. Tem gente que não tem essa paciência de ir ali e tá direto ali finalizando e devagarinho, e põe, putz, mas já fiz 3 vezes, já tá bom. Então, às vezes, por isso que dá a diferença. Essa que é a diferença dentro de sala de aula, né? Se a gente tivesse a chance de provar, que a gente conseguiria ver que, putz, por que o prato do fulano ficou diferente do meu, sendo que a receita é igual, os mesmos insumos, você pode pesar, né? Você pode pesar o que você quiser, o óleo, o frango, a cebola, o alho, mas esse processo é que vai fazer com que a tua comida fique mais gostosa. Putz, então, eu refoguei pouco e o outro refogou um pouco mais. Isso vai dar diferença no prato, tá? Deixa eu ligar para aquecendo a panela aqui. Opa.
Então, assim, pessoal, frango com pequi, tá? Tradicional deles, o pequi, é como se fosse um tamanho de um kiwi, assim, é uma bola, assim, desse tamanho. Uma maçãzinha da Mônica, ali, um pouquinho menor. É um caroção, tá? Ele tem a polpa por fora, daí ele tem uma parte dura, você pode até quebrar e moer, dentro é cheio de espinho, então você não pode morder, que ele vai entrar espinho na boca inteira. Então eles tiram essa parte de fora. O que que os mais tradicionais fazem, gente? Frango em pedaço, pega um frango inteiro, não sei se vocês já fizeram isso, mas tentem baixar um vídeo de desossar um frango inteiro e façam qualquer dia. Compra um frango inteiro no mercado e vai desossando ele. Tira a asa, tira a asinha, tira a coxinha, desloca a sobrecoxa, separa a coxa da sobrecoxa. Vocês vão perceber que vocês conseguem, só na junta, separar o frango todo, não precisa cortar osso no meio, nada. Né? Então, o peito, só que vocês vão às vezes cortar em 4 ou em 6 para ficar um pouco menor. Mas vocês conseguem usar o frango inteiro. Então, pode deixar o frango ali temperando de um dia para o outro. E aí eles vão trabalhar geralmente com o frango inteiro, pedaços grandes e graúdos, numa panela bem maior, né? Mas não precisa ser uma panela muito maior, né? Você pegar um frango inteiro, uma panelinha ali de 15 centímetros, 20 centímetros já, às vezes já consegue trabalhar. E aí vocês vão usar, que é tradicional também, eles usam muito o pequi inteiro. Então ele vai pegar a bola inteira do pequi, né? O nosso prato vai ficar um pouquinho diferente porque veio o pequi em polpa já. Eu não sei se eu pedi errado em polpa, a Cami comprou. Geralmente a gente pega ele em pedacinho, né? Às vezes não tem também, isso aí é complicado a gente às vezes achar. Mas é tradicional deles. Então, às vezes, eles têm congelado no freezer, deixa a polpa inteira lá, a fruta inteira, e aí ele coloca para refogar e ele põe junto no refogado. Então, esse pequi vai soltando sabor devagarinho, né? Então, a gente vai ter que cuidar do nosso para pôr talvez só mais pertinho do final, né? Para não tomar conta, porque daí ele em líquido ele vai tomar muito mais corpo do que seria ele em pedaço. Então, em pedaços você já põe lá no início, depois que fritou o frango, já joga o pequi, ele vai fritando, vai soltando o suco, e aí ele vai formando o caldo junto com o sabor do pequi, né? Então, essa que é a ideia do frango com pequi. Mas nada impede também de você cortar ele em tamanho menor e fazer o frango com um tamanhozinho mais reduzido. Espera esquentar um pouquinho. Deixa eu baixar a câmera aqui e pegar. Então aqui, gente, ó. Coloquei ele na panela, tô dando uma fritada. E vou deixar ele ali fritando, tá? Primeira coisa, assim, que a gente... E aí eu tenho aqui do ladinho a água, que eu vou usando para deglaciar o fundo. E eu já tenho aqui o alho e a cebola cortadinha. Já vou tirar da tábua. Então, assim, primeiro detalhe que acho que é importante a gente sempre lembrar. Deixa eu pegar uma tampinha aqui só para não voar muita gordura no fogão. Não precisa tampar. Se você tampar ali, gente, vai começar a gerar vapor e não é muita ideia, tá? A ideia é que ele vai fritando mesmo. E assim, uma dica, para fazer molho escuro, para qualquer coisa que você precise de crosta, evita mexer toda hora, tá? Você precisa deixar ele paradinho um tempo para fazer a crosta de um lado, daí você vai lá e mexe um pouquinho, deixa ele mais um tempo parado, tá? Esse tempo vai depender de chama, do tamanho da chama, tamanho da panela, fogão. Então não adianta eu falar para vocês, deixe 5 minutos parado de cada lado. Mas a única coisa que eu posso falar, não fiquem mexendo toda hora. Se for uma carne muito macia, tipo um peixe, um frango, dependendo da parte do frango, pode começar a desfiar. E aí vai ficar um pouco mais feio.
Então, assim, vai fritandinho, devagarinho. Ó, devagarinho você mexe, vê como é que tá. Ó, não deu nem 5 minutos, só para ter uma ideia. Vai lá e mexe num pedacinho, ó. Dá para ficar mais tempo. Deixa ele lá mais tempo. Quietinho. Você vê que vai gerar. Opa! Se vocês verem que está gerando muita gordura. Putz, meu frango estava com muita gordura. Ainda pus gordura. Qualquer coisa tira um pouco do excesso, tá? Para não ficar tão gorduroso. Mas essa gordura aí que vai dar sabor no final também. Então, às vezes, o pessoal não gosta de usar muita gordura, mas o que vai dar sabor no prato é a gordura. Não tem o que fazer. Mas, então, um pouquinho da gordura sempre vão deixar. Não tem o que fazer, tá? Só que a gente vai fritandinho. Mesma coisa seria se fosse fazer, por exemplo, um frango com quiabo. Mesmo processo. Vai fazer o tempero, vai começar a fritar, refoga, vai fritando, vai jogando água, vai dando aquela coloração no frango, tudo. Aí lá no final vocês vão jogar o quiabo, para ele não ficar baba, né? Então, assim, uma forma, o que eu posso fazer para evitar a baba? Eu posso pegar esse quiabo, cortar ele em pedacinhos e fritar numa imersão, né, em bastante gordura, frito ele e jogo no final, deixo ele só suando, daí não mexo mais, né? Porque se eu colocar lá, o frango aí não tá pronto, eu vou mexer esse quiabo, lascou, ele vai babar inteiro, tá? Ou posso jogar o quiabo mesmo cru ali, abafada, só uma mexidinha no fundo, num fogo bem baixinho, ele vai cozinhar ali. Ou ainda eu posso grelhar o quiabo inteiro, fica bem bacana. E aí, grelhando ele inteiro, eu posso jogar no final também. Não, vou deixar, dei uma viradinha, viu? Fiz a tampa aqui só para não espirrar. Então, esse tipo de método aí que vai dar diferença no sabor lá, tá, gente? Se vocês colocarem muita água, já chegar ali a meter alho, cebola e... Opa, esqueci de virar. Chegar ali já meter alho, cebola e deixar o frango cozinhar no caldo, vai dar um outro sabor no prato. Então, é um prato que tem um pouquinho de paciência nesse comecinho. Depois que você já jogou um pouquinho de água, umas 3, 4 vezes, ele deglaciou um pouquinho, é bem mais tranquilo. Só cuidado, assim, por exemplo, a gente está com uma quantidade pequena de frango. Se a gente for deglaciar aqui, vai estourar muita gordura, porque a quantidade de gordura aqui é grande. Então, a gente tem que cuidar com isso. Então, antes de deglaciar, eu vou tirar um pouco desse excesso de gordura, vou separar num potinho, tá? E aí, depois que a gente for entrar com cebola, alho, eu volto um pouco dessa gordura aí. Mas para ir deglaciando, eu vou tirar um pouco desse excesso. Oh, meu Deus. 10-0. Eu tirei o excesso de gordura ali, gente, para começar esse processo aí de, digamos, seja um finger frito. Senão a gente vai ter muita gordura e ele vai começar a fritar o frango e ele acaba não refogando, não fazendo aquele fundinho que é legal. Eu vou dar uma lavada na tábua aqui para tirar esse sangue do porco, do frango.
Essa primeira fritada aqui, gente, é bom que vocês façam ela um pouco mais intensa. Porque depois que você começar com o processinho de jogar uma aguinha, deglaciar, ela não vai conseguir fritar da mesma forma como essa primeira aqui, tá? Aí já é um processo mais para ir soltando cor, soltando sabor, do que para pegar muita cor, tá? Então ela não vai conseguir fazer esse mesmo processo de cor agora nesse. Então tem gente que quando pega um frango, fazer um frango refogado, minha avó, por exemplo, ela fazia um frango que ela chamava que era um frango 4 latas. Puta, todo mundo adorava. Ela fazia um frango refogado assim, bem basicão, né? Se for olhar, puta, coisa simples, né? Ela pegava no final, jogava uma lata de ervilha, uma lata de milho, uma lata de creme de leite, uma lata de, sei lá, acho que champignon, sei lá o que ela colocava. Chamava de 4 latas. Só que essa, puta, o troço era fenomenal, assim, que ficava um sabor do frango. Mas o que era o segredinho dela? Ela fritava o frango em pedaço, podia ser pedaço grande, pequeno. Ela fritava assim, mas de esturricar, sabe? Você olhava assim, ficava uma crosta. Porque a hora que ela jogava o líquido das latas, ele ia entrando e ia soltando, e aí ela deixava cozinhar mais uns 10 minutinhos para soltar aquele sabor. Então aquilo voltava para o molho, né? Então dava um resultado fantástico, assim. Ela deixava o troço fazer uma. E aí todo mundo falava, puta, mas ela. Nossa, esse frango já tá passando, deixa fazer, me deixa aqui fazendo. Então, assim, quanto mais intenso for esse processo aqui, né, mais pegado tiver, melhor vai ser o resultado. Se você der uma fritadinha rápida, deu uma corzinha rápida, com certeza vai dar um frango com sabor bem menos intenso do que você estava imaginando, talvez, fazer. Tá? Esse é um mesmo processo, mais ou menos, de fazer um caldo escuro ali, fazer um molho mais rapidinho do que um demi-glace. Demi-glace, para quem não sabe, gente, deixa eu só ver aqui. Deixa eu um print aqui. Fazer chamada depois. Demi-glace, para quem não sabe, é um molho escuro. Opa, nossa. Fui pro lugar errado. Meu Deus. Fechar. Aí. Demi-glace é um molho escuro que a gente usa na cozinha. Então, assim, aquele molho madeira que todo mundo fala, conhece, o molho madeira, famoso o molho madeira, né? A base dele é o demi-glace, tá? Isso a gente vai ver uma hora. Demi-glace vem de meio gelatinoso, demi e glace. Glace vem de gelatina. Então, é um molho de base escura, você vai usar carne, ossos, e ele vai demorar ali 48, 70 horas para fazer ele. Então, é um tempo torrando o osso, queimando a carne, indo para a panela, cozinhando, depois reduzindo. Então, tudo isso é um processo muito lento, né? Às vezes você está limpando carne e tem um excesso ali de 2 quilos de apara, com um pedacinho de carne, não sendo gordura, joga na panela. E esse processo, mais ou menos o que eu estou fazendo aqui, é mais ou menos o mesmo processo que você pode fazer para tirar um molho escuro, um processo um pouco mais rápido, né? Vai te dar um molho com sabor e um pouco mais rápido que um demi-glace. Então, você tem que fazer esse processo de fritar, frita. A hora que você vê que está bem escura, ela tem que estar bem escura. Aí você vai deglaciando, jogando água, deixa fritar de volta, vai jogando água, deixa fritar, vai jogando água, deixa fritar. Então ela vai soltando aquela crosta que juntou na carne e conforme você vai entrando com água, ela vai soltando aquela crosta, vai amaciando e a hora que chega um ponto, você joga um pouco mais de água e deixa ela cozinhar, ela vai soltar aquilo dentro do molho. Então, é um processo um pouquinho mais rápido, mas é a mesma ideia do que eu fazer uma carne, por exemplo, eu quero ter um molho saboroso, né? Nesse caso, eu só quero molho, não quero comer a carne. Mas seria a mesma coisa de um frango, que eu quero comer o frango, mas eu quero um molho saboroso.
Então, se eu quero um molho saboroso, eu preciso de um frango. Ó, deixa eu mostrar para vocês como é que tá aqui. Eu já vou começar a entrar com água. Ó, então tá bem douradinho, ó. Vou tirar mais um pouquinho da gordura, se tiver. Para não fazer muita whey. Depois essa gordura guarda, tá, gente? Eu gosto de usar ela daí para fritar o alho lá dentro. Ó, então eu entrei com um pouquinho de água, ó. A água já pegou uma coloração. E o frango começa a pegar um pouco de brilho, ó. Ele vai evaporar essa água. Vai deixar ele fritar de novo um pouquinho mais. Ó, já evaporou, ficou só o óleo. Aí mais um pouquinho a gente entra com um pouquinho mais de água. É que assim, essa panela, na verdade, ela não é excepcional, né? Como eu falo para vocês, ela não faz um fundo como deveria, né? O Teflon, ele impede e forma um fundo muito legal. Então não vai dar um resultado como a gente está imaginando. Então, ó, já criou um caldinho até mais grosso. E se vocês quiserem começar com peças maiores, gente, sempre comecem a fritura, o refogado inicial, pela parte da gordura, tá? Então, todas as partes de gordura para baixo, no caso, tipo uma sobrecoxa, né? Ah, eu só tenho sobrecoxa. Jogue toda a parte de gordura para baixo. Ele vai extrair toda a gordura primeiro. Vamos lá, agora eu vou entrar com alho aqui, ó. Está começando a ficar só o óleo. Vou entrar com alho, vou entrar com um pouquinho mais de óleo, ó. Deixar esse alho refogar um pouquinho. Então, sempre que forem trazer uma peça maior, eu tenho só sobrecoxa, eu quero fazer ali numa panela maior, que é bem comum às vezes o pessoal comprar, começa sempre fritando com a parte da gordura, tá? Se você começar às vezes com a outra parte, ela pode soltar água e aí você não vai conseguir fritar bem a gordura. Fritando bem a gordura, você vai ter uma cor mais dourada, essa cor ajuda aí para o molho, e você também solta toda a gordura do frango, então não fica aquele monte de gordura, essa gordura vai para o molho ali.
Se você quiser, putz, tem muita gordura, eu acho que, né, extrai um pouquinho, e aí, se precisar, você vai agregando de volta, né? Dependendo do teu preparo, não precisa nem agregar um tipo de óleo nenhum. Só o fato da gordura entrar primeiro, ela já solta um bom tanto de gordura. Então, a gente entrou com o alho aqui, o alho já tá... Opa, deixa eu virar para vocês. Ó, o alho já até dando uma corzinha. Eu vou entrar com a cebola. A cebola já vai ajudar a deglaciar um pouco também. E aí depois, se precisar, a gente já repete de novo o processo do... Aqui, pessoal, nesse franguinho, eu acho que um arroz branco acompanha melhor do que o arroz de Costa Rica, tá? Eu acho que vai conseguir sentir melhor o sabor do frango misturadinho do que... Vou esperar um pouquinho dessa cebola aqui. Fazer arroz. Tem bastante. Aí. Aqui vamos deixar ele refogar. Essa cebola vai ganhar cor, tá? E a cebolinha vai sempre bem refogadinha. Espera ela murchar bem. E aí a gente vai jogar mais, entrar com mais um tantinho de água e a gente vai... Tá? Essa parte do pequi, por ser só assim, ó, aí eu vou entrar mais no final ou já no meio um pouquinho para dar um gostinho no frango também, mas não vou pôr tudo não, tá? Eu tô usando aos poucos. Pessoal, mais alguém que entrou atrasado, a gente tava falando sobre o PI. Todo mundo tá com a equipe aí que tá aí? Deve estar então, né? A gente já falou sobre arroz branco, só arroz? Alguma vez? Eu não me lembro. Acho que. Não lembro também, professor, mas eu acho que não. Eu não me lembro. Pessoal, arroz branco, se vocês comparem parbolizado, não tem erro. O parbolizado vai aceitar qualquer quantidade de água, qualquer coisa. Claro, não vai entochar, né? Mas assim, você colocar o dobro, 2,5 vezes, ele vai ficar um pouquinho mais molhadinho, e depois ele enxuga e acabou. Não tem muito erro, tá? O arrozinho branco, gente, no caso esse aqui, você já consegue perceber, às vezes, né, uma diferençazinha. O grão é mais longo. Então, assim, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, algumas pessoas não lavam o arroz. Para ele, seria o mesmo processo do risoto. Ah, eu não lavo o risoto, mas por que você não lava o arroz do risoto? A pessoa não sabe por que ela não lava. Mas ela não lava. Né? Eu só faço o que me falaram, mas eu não lavo. Não sei o porquê, mas eu não lavo. Né? Então, assim, se você começar a trabalhar com água no arroz, ele vai começar a liberar amido. Né? Então, a mesma coisa, você está lavando o arroz, aquela parte branca que solta dele é amido, não é sujeira. Né? Ele vai começar a liberar. Se aquilo fosse sujeira, pelo amor de Deus, né? Pelo horror, o troço era uma... Então, aquilo você vai começar a lavar,
você vai começar a soltar todo o amido dele, talvez antes da hora. Então, às vezes, a chance dele ficar empapadinho é um pouco maior. Mas nada que impede de você cozinhar ele bem certinho, não vai ficar empapado, tá? Lavando ou não lavando. O lavar, gente, no caso, é um processo bem delicado, tá? Não adianta pegar o arroz e esfregar, você vai quebrar o grão. Quando ele começa a ficar úmido, esse tipo de arroz, às vezes mais longo, ele vai ficando úmido, ele vai ficando mais delicado. Então, ele pode se quebrar mais fácil, tá? Então, o que eu tenho aqui? Uma xícara. Então, procure sempre procurar uma quantidade. Putz, é uma xícara, é um medidor, algum lugar, tá? Para arroz branco, gente, geralmente você vai usar de água e fazer pouco arroz assim também é sacanagem, né? Daí espera um pouquinho, deixa eu parar um pouquinho de falar. Vamos pro frango aqui. Ó, cebolinha ali tá começando a dourar, tá? Do jeito que eu quase quero, tá? Vou deixar aqui, vamos voltar pro o arroz. Eu coloquei na panela, dei uma refogadinha, tá? Então, o que eu fiz? Eu encosto. Estão percebendo que todo o grão aqui misturou com óleo. Isso ajuda a dar uma encapada nele. Mas, muita gente vai falar, depois que você jogou o óleo, ele encapou, ele não vai grudar. Mentira, tá, gente? Se vocês colocarem muita água, ele vai grudar. Então, assim, arroz branco é 1,5 vezes a quantidade que vocês têm. Puta, eu peguei um pote. É 1,5 pote. Se tiver um pote cheio de arroz, é 1,5 pote, tá? Então, assim, esse é o único cuidado que vocês vão ter que ter. Deixa eu pegar mais água aqui para jogar naquele frango lá. Já volto a falar do arroz. Já voltei. Vamos jogar um pouquinho, ó, bem devagarinho, tá? Ó. Não entra com muita água, não. Mesmo que seja cebola e alho, entra com pouca água. Já vai entrar com mais água aqui, tá? Se fosse um francês aqui, gente, vocês iam entrar com um pouquinho de vinho. Deixar ele reduzir, tá? Mas é caipira, então não tem vinho. Um pouquinho mais de água. E eu vou mantendo essa quantidade aqui. Olha a cor que deu do nosso molho. Já deu uma corzinha, né? E agora vai começar a extrair um pouco mais. Eu vou jogar um pouquinho do pequi para ele cozinhar com o sabor do pequi junto. Não vou jogar tudo, tá? Vou pôr até um pouquinho mais. Um pouquinho mais de água. E aqui agora eu vou tampar a panela, tá, gente? Vou pôr um pouquinho mais de pequi aqui. Pequi batido assim, vocês podem fazer doce também, tá? Cadê a tampa? Tá aqui. Eu já acho que eu até comentei com vocês, já comi petit gâteau de pequi com chocolate branco. Ficou bem jóia. Eu vou baixar o fogo lá, tá? Tá baixo, agora vai no foguinho baixo, bem devagarinho. Pessoal, o arroz aqui, ele não deu um dedo, tá? Então, assim, não tem nem como explicar. Vai ter que cuidar. Vou deixar um fogo mais baixo aqui, vou virar como se fosse desligar. Deixar só um tequinho de fogo aqui. Então, assim, o arroz com pouco arroz, não tem nem como a gente explicar como é que a coisa vai dar certo. Mas, assim, vamos falar. Deixa eu pegar uma tampa aqui.
Acho que essa deve dar. Não é dela, mas... Então, assim, o que a gente precisa? Primeiro, vai lavar o arroz, dá uma lavada rápida, tá? Não precisa lavar 7 vezes o arroz, tá? É uma lavada rápida. Deixa eu só ligar um fogo aqui, que eu vou jogar o frango com um foguinho menor. Aquele fogo estava muito alto. Então agora ele vai aqui, gente, ó. A ideia é aqui, ó. A gente servir ele também, não muito mais molho do que isso. Opa, eu tô achando que eu tô filmando. Ah, lá. Ó, então a gente vai agregando água aos poucos aqui, mas vai um refogadinho também. Não vai ter muito mais molho que isso. Não é um ensopado, tá? Então são técnicas de cocção diferentes. Se fosse um ensopado de frango, a gente completaria com água, tampa e deixa ele cozinhar ali. Vai virar uma canja, certo? Então esse é um refogado. Aqui a gente está fazendo com um processo como se fosse um guisado, né? Ele vai ali dentro, vai agregando água e vai... Então voltando para o arroz. Então assim, lavar, se quiser lava, se não quiser não lava. Putz, eu gosto de lavar só para tirar aquela sujeira que às vezes, né? Então pega ali uma bacia com água, joga o arroz dentro já com água, dá uma passada de mão assim, mas não esfrega o arroz, tá? Dá uma passada de mão, escorre, beleza, já joga para refogar, tá? Jogou, deu uma encapada em todo o grão, vai medir, gente, um copo de arroz vai um copo e meio de água, tá? E aí, assim, o fogo, se vocês largarem o fogo forte do início ao fim, vai faltar água, de cima vai ficar cru, de baixo vai ficar cozido, tá? Então, o que acontece? Colocou a água, pode ser água fria, não tem problema, tá? Vocês vão colocar a água, ela começou a ferver, você vai abaixar o fogo, tampar. Tampa, aí abaixa o fogo, chegou a água, você viu que entrou a água, entrou na linha do arroz, aí você vai deixar o fogo no mínimo do mínimo, vai voltar para um mínimo assim, e aí ele vai devagarinho ali, a água vai cozinhando, 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 a hora que você põe uma faquinha, vê que a água tá, mas tem bem pouquinho assim de água, tá quase, você desliga, tampa e deixa ele uns 15, 20 minutos. Tá? E aí ele termina de cozinhar nesse... Mas pode ser que, às vezes, nesse erro né? Cada fogão é um fogão. Aqui em casa eu faço de um jeito, chega na cozinha, às vezes a chama é maior, já dá uma embananada, já muda um pouco o processo, porque às vezes a boca industrial, né? Putz, você perde um pouco essa noção. Então, não tem porquê, é normal, né? Até acertar o ponto. Então, vai devagarinho, vai testando o tamanho da chama, né? Essa chama que eu falo pequenininha é como se fosse desligar, fica só aquela labaredazinha, só para manter a panela quente, tá? Como tá aqui, eu não sei se vocês vão conseguir perceber. Vamos ver aqui, ó. Aqui no arroz, ó. Eu desliguei, tá quase desligado, ó. Então, ó, se eu jogar no máximo é assim, jogar no mínimo é assim, que não vai mudar muito. Isso é outro detalhe, gente. Por melhor que o fogão seja, putz, essa regulagem aqui nunca regula muito bem, viu? Então, às vezes tem que fazer um enjambre, uns improvisos. E aí deixa ele lá devagarinho. Como tem pouco arroz aqui, esquece que não vai dar, essa regra já não existe mais. Tem que ser uma panela daí bem pequenininha. Tem que ter pelo menos uns 3, 4 dedos de arroz para conseguir valer nessa... Olha lá, vamos ver lá. Vou jogar um pouquinho mais de água no frango, pra vocês darem uma olhadinha. Ó, já está criando um caldo bem mais grosso. Ó. E aí, sempre que agregar uma aguinha, gente, não esquece de jogar só um salzinho nesse caldinho, ou agregar um caldo já com sal, para evitar, porque às vezes esse caldo ele vai puxar o sal da carne, então às vezes acontece de você ter a carne bem salgadinha e falar, puxa, mas a carne estava com sal e ficou sem, porque eles vão equilibrar, né? Lembra da questão de gradiente de concentração, o líquido vai puxar esse sal para tentar equilibrar o sal da carne com o sal do
do molho. Então é bem comum acontecer isso aí. Vou voltar lá. Então o arroz é bem simples, gente, não tem muito erro. Opa. Tá? Respeitando esse processo aí, se for o parbolizado, daí não precisa ter muito o que fazer. Pode colocar 2 xícaras de água, o grão dele é um pouquinho mais duro mesmo. Mas pegar um branquinho bom, ele vai cozinhar super rápido. Vou pegar um facão aqui para cortar essa cebolinha. Vou jogar essa cebolinha lá no início. Vou jogar agora. A parte eu esqueci, tá, gente? Mas eu sempre gosto de pôr a parte branca da cebolinha. Eu gosto sempre de pôr lá no começo, junto com a cebola. Que ela tem muito sabor ali. Pessoal, para quem pensou em comprar faca da China alguma vez, ó, essa aqui é da China. Ela é bem comprida aqui, ó, só para vocês terem ideia, ó. Ela dá um dedo aqui. É grande demais, eu acho. Mas às vezes essa eu ganhei do meu sogro. Mas às vezes você não consegue perceber o tamanho, né, dessa parte aqui. É, tem menores, tal, é bem gostosa de usar. Mas a questão de aço é bem legal, vale a pena, tá? Só tem que cuidar às vezes o tipo de é um aço, às vezes eles vendem lá aço damasco, putz, daí é de duvidar. Eles põem a mancha, eles conseguem, né, fazer uma mancha no aço, tudo, você até cai nessa que é damasco. Não é damasco, porque o damasco é muito rígido, o aço. Né? E aí quando chega você vê que ela faz dente fácil, mas o aço é bom, mas não é um damasco. Né? É só isso que tem que desconfiar. Mas vale a pena. Encontra muita coisa boa. Tem que ver o cabo também. Tem cozinha que não deixa usar cabo de madeira. Como é para casa, não tem problema. O fio é bom. Vamos ver aqui. Pessoal, o tempo de cozimento desse frango vai depender do tamanho dele, tá? Não depende de colocar lá, meia hora tá pronto. Vai depender do tamanho. Se colocou inteiro, colocou menorzinho. Esse arrozinho aqui vai me dar um trabalhinho, hein? Tem um pouquinho arroz para uma... Evapora muito rápido. Um pouquinho arroz é chato para fazer aqui. Um pouquinho mais. Nosso franguinho tá quase.
Ó, mais um pouquinho. Vamos pensar já no empratamento. Certo? Vamos tentar com isso aqui. Vou pegar um prato lá, gente, já vem. Vamos ver se dá certo. Termina lá. Ver se vai funcionar. Talvez a gente fazer um... Se eu consigo aqui um... Ó, fiz um trilhozinho só, gente. Vamos ver se eu consigo passar, se a ideia vai dar certo. Não, ele não vai deixar fazer o... Mas vai ficar bom. Ó, aqui, gente, vocês conseguem fazer o seguinte. A gente consegue... Ó, ficou assim. Então dá para fazer ele mais... com uma espátula lisa. Pegar uma espátulazinha tipo essa aqui. Vamos ver se tem aqui. Deve se achar. Pois é. Foi para outro lugar. A espátulazinha, gente, como se fosse uma espátula de bolo. Quando você quer, não acha. Não vai. Não vou achar. Mas é uma espátulazinha de metal, mais ou menos desse tamanho aqui, ela é inclinadinha assim. Você também pode pegar ela aqui e arrastar. Como se fosse usar isso aqui só. Que é lisinho de lado. Vou pegar no prato para vocês verem como é que ficaria. O frango só, né? A gente fica brincando aí.
Mais de água. Ou também, gente, de arroz, esqueci de comentar. Se vocês um dia precisarem fazer arroz que fique soltinho, puta, eu vou fazer um mexido que eu preciso do arroz soltinho, como se fosse aqueles arroz amanhecido que fica soltinho. Você pode cozinhar ele como se fosse macarrão, tá? Põe uma panelona com água, joga o arroz e vai provando. Aí ali, nesse esquema, vocês conseguem um arroz bem soltinho, fica bem legal. Só que daí tem que ser um arroz para fazer um mexido, né? Porque daí ele vai agregar bastante sabor. Senão, se for para servir ele, só se for numa emergência. Tá no restaurante e acabou o arroz, ele vai cozinhar bem mais rápido. Mas também não vai prestar muito se não agregar um sabor. Vamos ver aqui se a gente consegue. Usando uma espátula. Vou deixar um pouco mais concentrado aqui, tá? Conseguem ver, gente? Ah, Então beleza. Aqui eu deixo mais concentrado. Eu posso pegar uma espátula dessa, só que eu não posso deixar ela reta. Tem que deixar essa base reta no prato aqui, tá? Então essa seria a ideia. E eu vou pegar aqui e vou arrastar ela para o lado, tá? Arrasta com essa parte. Se arrastarem com essa parte para cá, ela vai puxar tudo. Aqui ela tem esse degrau aqui, que tem uma angulação melhor, que eu consigo arrastar ela. Eu vou fazer isso aqui. A ideia seria isso aqui. Só que ele está granulado, né? Ele está... Então, a parte mais bonitinha que fica aqui, eu posso deixar ela com visual e aqui eu ponho o frango. Como ela está granulada, a hora que você arrasta, ele vai deixando pedaço, vai deixando irregular. Para isso ficar sensacional, você tem que passar numa peneirinha fina, para daí ela... E aí, vocês têm duas moldurazinhas para usar. Tá? Vamos usar essa aqui. Achei legal. Essa outra. Finalizando aqui, vamos entrar com um pouquinho mais de pequi. Então, não esqueçam, gente, questão de erva, que nem eu falei da cebolinha. Se for para dar sabor, sempre vai entrar no final. Quer dizer, desculpa, se for para dar sabor, sempre vai entrar antes, tá? Se for para dar aroma, é só no final, tá? Então, às vezes está um prato, montou o buffet, putz, eu quero dar um cheirinho. Joga alguma coisinha de erva em cima da comida, vai soltar aquele cheirinho, mas o sabor dela não vai interferir tanto. Agora, se eu pegar esse punhado de erva e jogar lá no alho, na cebola do início, daí ele vai dar sabor no meu molho, tá? Nunca esqueçam disso aí. E para isso acontecer, fresca, tá? Sempre fresca a erva. Nunca erva seca. Vou aproveitar aqui, enquanto o franguinho está terminando, dar uma arrematada. O bicho pega.
provar o saborzinho. Pardo. Bom. O pequi é um pouquinho doce, gente. E vai trazer uma acidez. Cuidado com o sal, tá? Tem que estar bem equilibradinho. O pequi tem uma acidez aqui que alguns vão gostar, gente. Alguns vão odiar. É tipo azeitona. Ou gosta ou odeia. Não tem mais ou menos. Alcaparra, lite. É mais ou menos nessa pegada. Não tem gosto mais ou menos. Então, fechou. Nosso franguinho. Fechou. Ó. Então, ficou desse jeitinho. Ó. Um pouquinho molho, não muito molho, mas um molhinho bem pegadinho. Se quiserem deixar um pouco mais de molho, pode deixar também, tá, gente? Não tem problema nenhum. Não é isso que vai atrapalhar aí nosso prato. Vou jogar um pouquinho de salsinha aqui. Tá? Vou dar uma mexidinha. Tá? Não quero jogar essa salsinha lá no final, porque lá no começo, né, muito cedo, ela vai pretear. Só no final para finalizar o prato, tá? Então vamos ver se a gente consegue montar esse bicho. Vamos fazer nesse aqui. Uma colher e um galfo. Será que monta com arroz ou sem arroz? Que coisa! Que dúvida, né? E aí, o que vocês acham? Com arroz ou sem arroz? Com arroz. Então, ganhou. Deixa eu ver se tem alguém mais aqui. Só para tirar um print da tela. Chamada. Opa. Vitor é o último. Beleza. Tá. Vamos fazer alguma coisa com arroz. Acho que é aqui. Vou fazer aqui para não perder esse pedaço e não perder essa parte também. A gente vai montar aqui um ninhozinho de arroz para pôr o frango sentado no seu ninho. Assim ninguém fica solto. Certo? Esse arroz, na verdade, não vai nem aparecer. Mas assim é bom. Agora que esfriou, o molhinho deu uma... Tirar essa pele. Agora eu vou fazer o seguinte, gente.
tirar essa... Deixa aqui. Vou jogar um pouquinho de água e vou aquecer, porque o molhinho tá... esfriou, essa gordura já secou. Ó, nosso molhinho tá aqui, ó. Vou jogar um pouquinho em volta aqui também. Olha que legal que ficou. Um ou outro. Cheirinho verde em cima. Vamos ver aqui se tem uma páprica. Páprica picante. Uma páprica, só para dar uma vermelhinho. Uma pápricazinha só para dar um tchau. Se quiser pôr no prato inteiro também dá, tá, gente? Daí ficaria tipo mais assim, ó. E o pratinho caipira ficou bonito. Ficou bom. Gostaram, gente? Nossa, ficou super bonito, professor. E você tem o molhinho, você tem o arroz, você tem um pouco mais do pequi lá embaixo, dando uma cor. Então, às vezes uma outra cor de prato ficaria mais bonito, mas... Vamos ver se a gente consegue pôr aqui um azeitinho. Ei, professor. Oi, Bom dia. bom dia, tudo bom? Tudo? Esse molho pequi você colocou só no frango, né? Só no frango. Mas assim, vocês podem fazer arroz com pequi também, tá? Gente, eles usam pequi em tudo lá. Então, você pode fazer o frango refogado com pequi, você pode refogar, por exemplo, cebola, alho, pequi, jogar o arroz e fazer o arroz com pequi. Gente, eles metem pequi em tudo lá. Tudo quanto é coisa eles O fazem com arroz, pequi. se pôr no arroz, Mas ele vai aqui, ficar mais para amarelinho daí, ele, né? ele puxa, se eu usar a pastinha dele, vai ficar um pouquinho mais amarelinho. Isso vai. Então, assim, se eu usar, às vezes, geralmente a gente sempre recebe ele em pedaços, então ele não vai ficar tão marcante quanto ficaria com a polpa, né? Com essa... Então, em pedaços você põe para cozinhar lá desde o início. Então ele vai dando sabor e quando você come um pedaço junto, né? Você deixa ele um pouco maior, não precisa, se você picar muito dele vai dar mais sabor, mas mesmo no arroz, daí você pode deixar um pouquinho mais picadinho, ele não vai passar tanta cor amarela, vai passar um pouquinho. Mas esse, como tá líquido, ele passaria uma cor bem grande. Mas o mais comum realmente é usar o caroço. A gente não consegue receber, que caroço é muito difícil. Tem, às vezes, ele em conserva um carocinho menor, mas a fruta inteira, às vezes, é difícil receber. O mais comum é receber ele já cortado, tirado a fruta, em, tipo, como se fosse lasca, assim, de fruta, sabe? E aí a gente faz essa... Daí tem que dar uma como é que posso dizer? Uma improvisada.
Mas tá bem bonito o prato. Ficou bonito, né? Dá uma carinha diferente. Se tivesse outra cor de prato, ficaria legal também. Vai variando. Isso também, se vocês acharem um dia, tá andando na rua, achou uma promoção. Gente, se vocês gostam assim de brincar com isso, ou tem às vezes deficiência nessa área, eu não sou o melhor do mundo. Vou treinando, vou brincando, vai, sabe? Esse é dom. Então, se você não tem o dom, como eu não tenho, vai praticando. Uma hora você vai conseguindo ideia, vai pesquisando, fala, opa, vai copiando uma coisa daqui, uma dali. Tem o cara que cria, ele na hora já vai lá e monta, né? Mas nós, pobres mortais, não temos essa capacidade. Então, a gente vai fazendo devagarinho. Então, né, com o tempo você vai ganhando um pouco de experiência. Então, às vezes está na rua lá, viu um prato azul, um prato preto, puta, tá em oferta, compra. E vai brincando um dia, né? Às vezes aqui o azul ficaria lindo aqui, um prato azul. Às vezes tem alguns que são meio listrados, tem um que parece lajota. Então, assim, vai comprando e vai brincando. Aí você consegue ter essa... Vai vendo que o prato realmente faz uma diferença grande, às vezes no fundo, assim, sabe? Ele já dá um outro acabamento. Fica bem jóia também. Beleza, gente? Beleza. Testem lá. E aí manda foto lá, que daí a gente já vê como é que ficou. Professor, eu só quero tirar uma dúvida, que eu acho que eu perdi. Qual Pode foi a falar. quantidade de pequi que você colocou no frango? Aqui eu coloquei umas 2 colheres, mais ou menos, 3. Lá no início do beleza. cozimento eu coloquei 1 colher, e mais pro final agora eu coloquei umas 2 de sobremesa. Se for de sopa, mas vai pondo e vai provando, assim, para você também poder comer, né? Não adianta você pôr esse tanto, às vezes, e achar que ficou muito forte. Então, põe 1 colher lá no início, e antes de pôr a última colher, você prova. Porque, como eu falei, a gente fazia com caroço, né? Até para mim tá diferente. Então, como eu fazia com caroço, era bem mais suave, né? Então, usando esse em pasta, ele é bem mais concentrado. Então, o sabor vai ficar mais concentrado. Então, põe lá no início 1 colher, e aí depois, no final, talvez não precise nem colocar, né? Às vezes pode até achar que ficou forte já. Fala, puxa vida, ficou forte demais. Então, qualquer coisa põe um pouquinho, vai provando, vai vendo, vai sentindo. Cada hora que pôr água ali, né, dá uma cheiradinha, pega um pedacinho, prova. E aí você consegue ir corrigindo, porque depois tirar não tem como. É meio chatinho. Se Beleza. fosse em pedaço, aí é tranquilo. Ele não vai dar um sabor assim, ele dá o sabor certo. Esse concentrado, ele já se mistura, já passa para o frango, então ele consegue, né? É muito mais rico, né? Mas só vai de leve, que daí ele potencializa. Tá bom. Muito obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, povo? Aqui tá tranquilo, professor. Então, beleza pura, gente. Qualquer coisa, manda lá. Bom preparo para vocês aí. Qualquer dúvida, tamo aí. Dá um grito. Beleza? Beleza. Vou pôr em Beleza. casa. Obrigado. Um bom dia para vocês aí. Boa semana. Abençoada. Valeu, professor. Você também. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, professor, para você também. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, gente.